Bom pessoal, estamos aqui. 2023 passou e 2024 já tá aí. Esse ano foi cheio de coisa pra fazer, cheio de trabalho, cheio de desgraça, mas também cheio de jogos. E eu, o maior idiota do mundo, resolvi fazer um vídeo comentando sobre alguns dos jogos que eu joguei no ano, comentando quais seriam os melhores entre eles, para assim estrear o ano de 2024 com o pé direito. No caso, não estrear, né, porque já teve vídeo esse ano, uma gameplay de Battlefield 4, mas vocês entenderam. Antes de iniciarmos o vídeo, eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Esta sendo, neste vídeo eu irei incluir apenas jogos que eu joguei pela primeira vez esse ano, ou replays de jogos que eu joguei pela primeira vez há muito tempo. Então, por exemplo, eu não vou incluir o Doom Eternal aqui, já que apesar de ser um jogo que eu gosto muito e que eu joguei novamente esse ano, eu já havia zerado ele pela primeira vez em 2022 graças ao xCloud da Microsoft. E além disso, eu irei fazer esse vídeo sem pensar em nenhuma ordem. Então, sem mais enrolação, vamos embora pro vídeo. Começando com dois jogos bem conhecidos, nós temos os dois primeiros jogos da trilogia clássica de Modern Warfare, Call of Duty 4 Modern Warfare e Call of Duty Modern Warfare 2. Ambos os jogos foram publicados pela Activision e desenvolvidos pela Infinity Ward, com o COD 4 sendo lançado em 2007 e o COD MW2 sendo lançado em 2009. Eu joguei ambos os jogos mais ou menos na metade do ano, tendo como objetivo zerar a campanha de ambos, já que fazia muito tempo que eu não jogava os dois. E foi uma tremenda viagem nostálgica por se tratar de um jogo que eu joguei quando eu tinha mais ou menos uns 7 ou 8 anos de idade. Dois jogos que eu joguei lá pra 2012, 2013, em Lan House, tá ligado? Umas Lan House que tinha de Xbox 360 quando eu ia visitar minha avó. Experienciar ele novamente agora, como adulto, foi algo muito gratificante e foi muito nostálgico. E mesmo com essa carga de nostalgia, os jogos continuam sendo tão bons quanto naquela época, na minha opinião. Eu acho que a minha opinião não foi tão afetada pela nostalgia assim, porque os jogos ainda são muito bons. Continuando com mais um jogo que eu joguei há muito tempo, que também é um FPS militar do estilo mais popular, nós temos o clássico Battlefield 3, um jogo desenvolvido pela DICE, publicado pela EA, no ano de 2011. Eu joguei o Battlefield 3 na metade do ano, assim como o Call of Duty 4 e o Modern Warfare 2. E eu foquei em jogar o modo campanha, já que infelizmente não tinha praticamente nenhum servidor BR de Battlefield 3 disponível, e quando eu entrava no servidor gringo e eles notavam que eu tinha um level baixo, me mandavam pra puta que pariu. Bom, Battlefield 3, pelo menos no sentido de modo campanha, pra mim envelheceu muito bem, e continua tão bom quanto da última vez que eu joguei. Os gráficos não ficaram muito ruins, jogando o Battlefield 4 posteriormente eu senti que não teve grande diferença, o gráfico continua bom até hoje, não envelheceu mal, a gameplay também não envelheceu mal, até porque no Battlefield 4 também é bem parecido, o Battlefield 3 continua sendo um título bem sólido e me dá muita saudade jogar ele. Continuando com FPS militares e agora com um jogo que é basicamente uma ode à franquia Battlefield, o BattleBeat Remastered, jogo que saiu no ano passado só para PC, sendo desenvolvido por um grupo de apenas 3 pessoas, sendo um game com gráficos simples e que não esbanja grandes coisas, mas sua jogabilidade, principalmente seu sistema de VoIP de proximidade, que permite momentos extremamente engraçados durante a gameplay, e a parte de jogabilidade antes mencionada também não decepciona, já que o jogo traz de volta a grande parte dos elementos de jogabilidade dos jogos antigos da franquia Battlefield, como os próprios Battlefield 3 e 4 que eu mencionei antes no tópico anterior do vídeo. Não dos jogos como Battlefield 1, Battlefield 5 e Battlefield 2042, dos jogos como Battlefield 3 e Battlefield 4. O jogo faz uma mistura desses elementos com elementos de MilSim, os simuladores militares, tema que eu até tratei no vídeo que eu fiz para Yans Productions lá no ano passado, o que resulta num jogo que é muito divertido demais, sendo na minha opinião um dos melhores jogos indies do ano passado. Continuando com outro jogo que eu joguei pela primeira vez no ano passado, em realidade quase que uma franquia inteira, e em especial 3 jogos. A trilogia de jogos da franquia Ace Combat que foram lançados para a plataforma do Sony PlayStation 2, em ordem: Ace Combat 4 Shattered Skies, Ace Combat 5 The Unsung War e por último, mas não menos importante, Ace Combat 0 The Balkan War. Eu joguei o primeiro Ace Combat, que aqui no ocidente foi lançado como Air Combat, mais ou menos na primeira metade do ano, lá pra altura de março, quando eu ainda tinha meu notebook velhinho e acabei pegando o gosto pela franquia e fui jogando e jogando e jogando, até que saí dos jogos do Sony PlayStation e cheguei nos jogos do Sony PlayStation 2. E cara,
foi uma das experiências mais fantásticas que eu já tive com jogos de videogame. Você pode estar estranhando que eu tô dizendo isso de um maldito joguinho arcade de aviãozinho, mas acredite em mim, esse Combat 4, 5 e 0 tem uma trilha sonora impecável, um storytelling absurdo e, além de tudo, uma atmosfera fantástica. É uma experiência muito bacana você jogar esses jogos e ver a progressão da história em suas campanhas, principalmente em comparação com seus jogos antecessores do PlayStation 1. Então fica aí minha recomendação, e foram sem dúvidas alguns dos melhores jogos que eu joguei no ano. Tá aí um jogo que eu tava devendo jogar faz um tempo do caralho, Company of Heroes, um dos melhores jogos quando o assunto é estratégia em tempo real e também quando o assunto é jogo que se passa na Segunda Guerra Mundial. Eu ganhei o jogo de presente da Amy, muito obrigado Amy! E jogar Company of Heroes foi algo muito legal, principalmente pois o jogo, ao mesmo tempo que tem sim um nível de estratégia bastante grande, ele não é um jogo que te força a ficar olhando 2050 menus e 15 gráficos diferentes, igual Hearts of Iron 4 ou Europa Universalis, mas sim algo mais simples e mais simpático para nós jogadores, sendo um jogo que eu, como novo jogador, não senti dificuldade alguma na hora de aprender a jogar, sendo bem intuitivo. E por incrível que pareça, o jogo tem um modo história, e esse modo história não é aquele modo história porcaria, mas sim um modo história bem interessante. Esse ano, em um momento aleatório, eu tive uma realização genial. Cara, eu quero ter um segundo emprego. Daí eu comecei a jogar Arma 3. Arma 3, pra você que não tá muito ligado, é um simulador militar, talvez até o maior deles atualmente, sendo um jogo que é muito popular no nicho de entusiastas de militarismo pelo seu realismo e seus elementos que o aproximam bastante das operações militares reais. Sendo um jogo que, apesar de muito complexo, assim como eu disse, é basicamente o segundo emprego, também se prova um game extremamente divertido e interessante. É claro, se você for um cara que gosta de jogar jogos de tiro que se baseiam em correr e atirar, como Call of Duty, Battlefield, Medal of Honor, entre outros, você não vai gostar de Arma 3. Tu vai achar que o jogo é uma completa bosta. Mas se tu for um cara com uma mente mais aberta e quer testar coisas novas, ou for um grande militar buff que quer jogar algo bem mais realista e ainda não jogou o Arma 3, eu aposto que você vai curtir pra caramba. Caralho, ProsW, vai tomar no cu. Até agora tu só falou de jogo de guerra, jogo de tiro, jogo de violência. Qual é o teu problema, cara? Calma aí, filho da puta, que agora tem um jogo diferente, meu filho. Eu curto bastante jogo de luta também, que também tem violência, mas foda-se, tô me fudendo. E uma das franquias de jogo de luta que eu mais gosto é a franquia da SNK, The King of Fighters, que eu joguei bastante os clássicos como o The King of Fighters 97, o The King of Fighters 98 e o The King of Fighters 2002. Porém, eu resolvi dar uma chance aos títulos mais recentes da franquia no ano passado. E eu comecei isso com o The King of Fighters 13, que estava em promoção na Steam quando eu comprei, e eu resolvi dar uma testada para ver se era tão bom quanto os clássicos. E cara, o jogo é excelente, muito divertido, tem um gameplay que, apesar de não ser similar aos jogos dos anos 90, teve algumas modificações, principalmente nos inputs de alguns personagens. E também tem uma direção de arte muito pica, com sprites em alta resolução que, apesar de serem pixelados, chegam a parecer quase desenhos em HD, sendo muito bonitos e bem feitos, além de terem animações absurdamente fluidas, sendo uma recomendação que eu dou para todo mundo que tiver como jogar esse jogo, porque, meu Deus do céu, que jogo de luta maravilhoso, velho. Bom pessoal, esse vídeo finalmente chegou ao fim. Perdão a demora para sair, eu tinha planejado que o vídeo saísse no dia 1, logo depois do ano novo, mas infelizmente acabei tendo uns problemas e não rolou. Mas espero que isso não incomode vocês, e espero que vocês tenham também tido um bom ano novo. Se você curtiu o vídeo, eu peço por gentileza que deixe sua curtida e compartilhe com seus amigos, além de se inscrever, mas é claro, você não é obrigado a nada. Além disso, se você também tiver uma lista de melhores games que você jogou no ano, peço que por favor compartilhe conosco aí nos comentários. Isso permite uma interação bacana e mais genuína entre eu e vocês espectadores, assim fortalecendo essa pequena comunidade. Além de, por favor, fazerem críticas construtivas aí nos comentários, pois elas são o que permitem eu melhorar o meu conteúdo. E enfim, pessoal, valeu, falou e até a próxima. Se cuidem.